Pronto, estamos gravando. Lembrando que depois essa aula vai para vocês em forma de link do YouTube lá, tá, gente? Aqui nós temos o meu GeoGebra. Então, o que eu farei para vocês? Ó, primeiro, nós sempre lembraremos que um dos objetivos da matemática é observar padrões, e para isso nós ordenamos, nós organizamos, nós sequenciamos. Então, a ideia do FIPLAN será sempre essa, de permitir que o aluno faça isso. Você construirá o FIPLAN junto com o aluno. A ideia do FIPLAN, você não precisa ter necessariamente um padrão para construir o FIPLAN. A ideia do FIPLAN é construir um conjunto de 60 figuras, e essas 60 figuras você distribui de acordo com a posição em que seu aluno está, lá naquela classificação do conhecimento geométrico de Van Rille. Vocês estão lembrados disso, daquela aula? Qualquer coisa, dá uma passada naquilo lá nessa aula aqui também, tá? Então vamos lá para o FIPLAN. Aqui é só a construção geométrica do FIPLAN. Eu vou construir aqui um conjunto de figuras, farei com vocês aqui um conjunto de 4 figuras. Serão elas o círculo, o triângulo e o quadrado, certo? De 4 figuras, e a gente pode acrescentar mais uma depois, pode ser o pentágono, pode ser uma outra qualquer. Mas eu vou começar então, por enquanto, até mudando o que eu havia dito, vou começar pela construção de apenas 3 figuras. O objetivo eu vou mostrar para vocês ao final. Vamos nos concentrar aqui agora a construção geométrica deles. Ó. Primeiro eu faço assim. Em posse desta ferramenta aqui, ó, lembrando que essa aula está sendo gravada, segmento com comprimento fixo, farei um segmento de 1,5, ó. E faço uma circunferência aqui, ó. Em posse da ferramenta círculo dado centro e um dos seus pontos, faço uma circunferência aqui com 1,5. A ideia é, ó, antes de eu passar a ideia, deixa eu esconder aqui o raio dessa circunferência. Ó, clico com o botão direito do mouse e vou em exibir objeto. Vou deixar o centro da circunferência, porque deixando o centro da circunferência, essa circunferência fica móvel. Ó. Já fiz uma com 1,5. A ideia é que o tamanho das figuras se altere de maneira padronizada. Eu vou aumentar o tamanho das minhas figuras de meio em meio. Ó. Vocês podem colocar aumentando de 1 em 1, de 2 em 2, o que vocês acharem melhor. A ideia aqui é que, dependendo do ano escolar que vocês estão trabalhando, vou até mudar um pouquinho aqui, ó, vou apagar e vou fazer de novo. Vou trabalhar com 1, porque se vocês estiverem trabalhando com anos escolares, com os anos escolares iniciais, eles ainda não têm muito clara a ideia dos números quebrados, dos números com vírgula. Então a ideia é primeiro trabalhar com números inteiros. Ó. Então farei um segmento aqui em posse da ferramenta. Segmento com comprimento fixo, faço um segmento com 1. Ó. Esse segmento tem 1 centímetro. Então farei uma circunferência aqui com 1 centímetro. Clico em cima do segmento de reta com o botão direito do mouse e eu escondo. Escondo ele e escondo também esse pontinho aqui. Agora, em posse da ferramenta segmento com comprimento fixo, farei uma próxima circunferência aqui. No entanto, eu a farei com 2. Ó. Agora, em posse da ferramenta círculo, dados, centro e um dos seus pontos, farei uma nova circunferência com 2. Então, a ideia aqui é que eu estou aumentando o tamanho das circunferências de 1 em 1. Então, a próxima circunferência aqui terá 3. Ó. Faço aqui, em pós da ferramenta círculo dado centro nos seus pontos, faço outra circunferência. Escondo o segmentozinho de reta aqui, escondo esse ponto. Deixo o centro para que as circunferências fiquem móveis depois. A ideia é fazer aqui 5 círculos. O FIPLAN tem que ter um conjunto de 60 figuras. Então, farei aqui 5 círculos. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse terá 4. Olha o padrãozinho. Lembre-se que o estudo da matemática requer padrão. Então, esse terá 4 de raio, na verdade. Ó.
faço, escondo esse segmento, escondo esse ponto H, deixo o centro aqui para que a circunferência fique móvel. Então, em posse da ferramenta segmento com comprimento fixo, ó, 1, 2, 3, 4, o próximo terá 5. Venho aqui na última caixinha de ferramenta e reduzo um pouquinho o meu zoom aqui para caber tudo na tela. Vou organizar aqui um pouquinho o título FIPLAN aqui para cima. Na última caixinha de ferramenta aqui também tem essa mover janela de visualização. Coloco um pouquinho para o lado aqui para caber. O próximo terá 5. Então, em posse da ferramenta segmento com comprimento fixo, ó, faço uma circunferência com 5. 5. Atenção aí que eu deixarei isso bem claro para vocês, tá? Porque vocês vão fazer o FIPLAN para me entregar. 1, 2, 3, 4, 5. Quando nós estamos trabalhando com os alunos em sala de aula, principalmente os pequenos, um dos objetivos dessa atividade é justamente a inclusão digital, o uso de tecnologias, conforme previsto lá pela BNCC, conforme vimos anteriormente, antes do intervalo. Então, legal com os alunos é construir mais 5 dessa aqui embaixo, depois mais 5. Eu farei o seguinte com vocês, ó, e façam o mesmo. Em posse dessa primeira ferramenta que tem aqui no GeoGebra, o mover, eu selecionarei essas daqui que eu já fiz, ó, vou enquadrá-las, ó, e Ctrl C, depois eu vou copiá-las aqui embaixo, Ctrl V, aqui, ó. Então, tinha 5, agora tenho 10 figuras. Agora, aqui embaixo, vou copiar de novo, ó, Ctrl V de novo. Olha lá, diminuir um pouquinho o zoom. 5, 10, 15 figuras. Agora é o seguinte, ó, como o FIPLAN deve ter 60 figuras, aí é uma opção sua, ó. Vamos pensar um pouquinho. Se eu fizer com apenas 3 figuras, certo? Como farei aqui, farei primeiro com 3 figuras: círculo, triângulo e quadrado. Se eu fizer com 3 figuras, e o FIPLAN precisa ter 60, e estou fazendo com 3, tem que ser 3 grupinhos de 20 figuras. Agora, se eu fizer com 4 figuras, cada grupinho desse deve ter 15 figuras, para que dê 60. Ó. 15, 30, 45, 60. Se eu quiser fazer um FIPLAN com 5 figuras, cada um deverá ter 12. Ó. 12, 24, 36, 48, 60. O legal também é discutir isso com os alunos em sala de aula, inclusive para dar aquela aula que eu falei para vocês sobre o sistema de dúzias, o sistema sexagesimal. Então, eu colocarei mais um aqui, ó. Legal. Já fiz os círculos, ó. Agora, aqui do lado, eu farei quem? Farei os quadradinhos. Então, os quadradinhos é a mesma coisa. Primeiro, eu farei um quadradinho de lado 1. Em posse da ferramenta segmento com comprimento fixo, farei um segmento com 1 de comprimento. Ó. Segmento em 1. Ah, professor, está pequeno. Usa a rolagem do mouse para aumentar o zoom. Ó. Ou vem aqui na última caixinha de ferramenta, onde tem essa ampliar e amplia o zoom. Se estiver pequeno, aqui para mim já está um tamanho bom. Ó. Depois, em posse da ferramenta polígono regular, ó, eu clico no ponto K e depois no ponto L. O próprio GeoGebra me perguntará quantos lados ou quantos vértices, todo polígono tem a mesma quantidade de lados e de vértices. Ele perguntará para mim quantos lados ou quantos vértices eu quero. Então, ok. Fez um quadradinho. 1. O próximo quadradinho terá lado 2. Então, em posse da ferramenta segmento com comprimento fixo, eu faço um outro segmento aqui com 2. Para quê? Estou mantendo o padrão de aumento. Ó. Estão aumentando as figuras de 1 em 1 centímetro. Depois eu venho aqui em posse da ferramenta polígono regular e faço com o quadradinho, agora com 2. Depois o próximo quadradinho com 3 de comprimento. Ó. Em posse da ferramenta polígono regular,
clico nos dois lados aqui, ele me pergunta quantos lados eu quero com 4, dou um Enter ou aperto OK. 1, 2, 3. Ó, segmento com comprimento fixo. Agora o próximo terá 4 de lado. Ó. Então, em posse da ferramenta polígono, desenho com 4. Ok? 4. E por último, ó, com 5. Então, segmento com comprimento fixo, 5, dou um OK. Ó. Em posse da ferramenta polígono regular, eu clico em 2 pontos. O GeoGebra me pergunta quantos pontos eu quero 4. Tá aí o quadradinho. O que nós faremos para reproduzir, ó, vou diminuir agora um pouco o zoom. Nós faremos o seguinte: em posse da primeira ferramenta de todas aqui, a mover, eu seleciono os 5 quadradinhos aqui e Ctrl C, que é o copiar, ó. Ctrl C em informática, copiar. E Ctrl V. Ok, eles estão reproduzidos aqui, vou colocá-los aqui, ó. Ctrl V de novo, estão aqui. Ctrl V de novo, estão aqui. Ótimo, 5, 10, 15, 20 quadradinhos, totalizando 40 figuras, ó. Das 40 são 20 círculos e 20 quadradinhos. O próximo, farei os triângulos agora aqui do lado, ó. Vamos lá para os triângulos. Primeiro um triângulo de lado 1, então pego o segmento com comprimento fixo e faço um segmento medindo 1. Tá aí. Em posse da ferramenta polígono regular de novo, eu clico em 2 pontos, ele me pergunta quantos vértices ou quantos lados, mas polígono colocarei 3, ó. Fez um triângulo, 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos, de 1 centímetro de lado. Ó. Agora um novo triângulo com 2. 2. Segmento com comprimento fixo. Polígono regular, clico em 2 pontos, ele me pergunta quantos pontos eu quero 3, olha lá. 1, 2, 3, ó, vou seguindo o padrão, ó. 3, 4, número de vértices 3, 1, 2, 3, 4, 5, ó. O último triângulo aqui. Número de vértices 3, tá aqui, ó, 3. Vem aqui em posse da primeira ferramenta, mover, seleciono, enquadro aqui todos os triângulos, Ctrl C, Ctrl V, coloco os triângulos aqui, Ctrl V, os coloco aqui, Ctrl V, os coloco aqui. 60 figuras, ó, meu plano está quase pronto, exceto por um motivo, ó. Cada linha de... Vamos trocar aqui primeiro, depois eu explico isso para vocês, ó. As figuras daqui terão todas as mesmas cores. Como eu faço para trocar as cores, ó? Clico em posse da ferramenta mover, eu clico com o botão direito do mouse sobre o objeto, ó. Ele abre essa janelinha de diálogo. Eu venho aqui em propriedades. Abrindo propriedades, eu vou fazer esse de vermelho. As cores têm que ser diferentes. E muda a transparência, ó. Ele ficar assim. Repito o processo com esse outro. Ó. Clico com o botão direito do mouse. Eu vou em propriedades. Vermelho. Ó, ele já aparece o mais recente utilizado aqui. Vermelho. Coloco a transparência no máximo. Repito o processo. Ó. Vermelho. Coloco a transparência no máximo. Repito o processo. Propriedades, cor, pega mais recente aqui, aumenta a transparência aqui, ó. Repito o processo. Propriedades, cor, aumenta. Opa, ficou preto, esqueci de colocar a cor aqui, ó. Tá aqui a primeira linha.
A ideia é que a primeira linha do Fiplan fiquem todos de mesma cor, ó. Então, faria o mesmo aqui nos quadradinhos, ó. Propriedades, a cor recente vermelho. Ah, ó, ficou, mas ele selecionou os pontos. Aumenta um pouquinho o zoom, ó. Que agora ele vai selecionar o polígono, ó, quadrilátero. Propriedades, cor é o vermelho, transparência no máximo. Ó, propriedades, cor vermelho. Opa, não está no vermelho. Vermelho, transparência no máximo. E assim eu vou proceder com todas as figuras. Aí vamos lá, como é que eu farei com essa daqui? Agora essa tem que ser de outra cor, ó. Clico com o botão direito no mouse, vou em propriedades, agora eu vou colocar verde, ó, para contrastar com o vermelho. Verde. Clico com o botão direito do mouse, propriedades, eu já tenho recente aqui pré-selecionado, verde. Eu farei um pouquinho mais rápido agora, tá, gente? Até porque a aula estava gravada. Verde. Verde. Aí os quadradinhos e os triângulos também deverão ficar verdes. Ó. Opa. Vou vir aqui a janela pro ladinho. Então, clico em cima do quadradinho com o botão direito. Olha, ele selecionou o ponto, ele está me falando. Por quê? Porque o desenho está pequeno. Aumenta um pouquinho o zoom. Então, propriedades, o verde já está selecionado, transparência no máximo. Todos os quadradinhos verdes, ó. Todos os quadradinhos verdes. Todos os triângulos verdes. Vocês entenderam isso, galera? Ó. Nessa linha ficaram todos os vermelhos, eu não terminei de pintar todos os quadradinhos, mas todos os quadradinhos vermelhos, triângulos vermelhos. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem do Fiplan aqui na internet para mostrar para vocês como ficará o produto final. Não, porque Fiplan é outra coisa na internet, infelizmente. Não tem nada naquele artigo só que eu mandei para vocês. Mas seguindo lá. Ou seja, todos os quadradinhos deverão ficar vermelhos também, ó. E todos os triângulos vermelhos também. Ó, selecionou o ponto, só dá um zoom aqui. Não, ele selecionou o ponto ainda. Aí, agora foi. Só fazendo porque a aula está sendo gravada, tá, gente? Vou terminar uma linha aqui do Fiplan. Aí vocês já entenderão a ideia dele já. Cor, transparência, aqui. Olha só, gente, a ideia do Fiplan é a seguinte, ó. Construir todas as figuras, aí vocês deixarão assim, ó. Cada linha dessa com as figuras da mesma cor, ó. Então, na linha, figuras de mesma cor. Nas colunas, ó, figuras de mesmo tamanho, ó. Depois, aqui vocês podem trabalhar com os alunos com o Fiplan, tanto diretamente na Ecoinformática, aqui no GeoGebra, mas é mais legal quando nós imprimimos e recortamos isso. O GeoGebra também tem a opção imprimir, então a gente imprime e recorta.
Depois que imprimiu ou recortou, ou quem optar por trabalhar com GeoGebra aqui, a ideia é pedir para que os alunos reorganizem, mas observem, ó, à medida em que eles estão fazendo o FIPLAN, eles já vão observando padrões. Ó, você vai falando para ele, olha, vamos ver um padrão aqui, ó. Se eu olhar para as colunas, as figuras têm cores diferentes, mas são todas do mesmo tamanho. Ó. Se eu olhar para as linhas, elas têm tamanhos diferentes, mas são cores iguais. Lembrem, uma das definições possíveis para a ciência matemática é uma eterna busca por padrões. Então, o que você fará na sequência? Você pedirá aos alunos para que reorganizem isso, a princípio, sem se preocupar com a forma como eles organizarão. Vocês vão ver que terão alunos que organizarão todos os círculos de mesmo tamanho juntos. Ó, ele pode fazer isso aqui no próprio GeoGebra, imaginando que esse vocês já coloriram de outra cor, tá? Tem que ser cores todas diferentes. Quanto mais colorido, melhor. Vocês verão que terão alunos. Vocês verão que terão alunos que organizarão isso de uma outra forma completamente diferente. Eles organizarão assim, ó. Ao invés de figuras do mesmo tamanho, as figuras todas juntas. Então, eles vão organizar todos os círculos juntos. De aluno que vai preferir organizar por cor. Então, ele colocará todos os vermelhos juntos, independente da forma geométrica. Tem aluno que vai organizar por forma geométrica. Então, a ideia é você organizar o FIPLAN com os alunos com todas as formas geométricas, aliás, de todos os jeitos possíveis. Quantos são os jeitos possíveis? Aguardem que na nossa aula de probabilidade eu mostrei isso para vocês. Tipo assim, ó, de quantas formas diferentes eu consigo organizar um FIPLAN? Sabendo que são uma, duas, três figuras de 5 tamanhos cada, com 4 cores diferentes cada uma. De quantas maneiras possíveis a gente pode organizar? Possíveis a gente pode? De quantas maneiras é possível organizar esse FIPLAN? Porque se vocês tiverem esse número, vocês saberão quantas possibilidades de organização diferentes podem aparecer. Mas por enquanto, essa é a construção geométrica do FIPLAN que vocês levarão lá para fazer junto com os alunos de vocês. Daqui a pouco eu mostro para vocês no artigo que eu mandei lá no Google Classroom. Tem o FIPLAN pronto, dá uma olhada nele aqui, que eu estou ensinando só a construir o FIPLAN. Como essa aula está sendo gravada, eu não vou perguntar para vocês, tem dúvidas? Porque no link do YouTube que eu vou passar no grupo, vocês terão a chance de adiantar, de voltar. Eu só vou mostrar para vocês agora a construção geométrica da flor de Tales, para que fique isso para registro, tá, gente? Para que vocês tenham gravado lá depois. Então vamos ver a construção da flor de Tales. Construção da flor de Tales. E aqui a gente vai emendar para o próximo capítulo da aula, porque nós falaremos, conforme havia dito na aula de vocês, de flores. Olha lá, a construção da flor de Tales. Em posse da ferramenta círculo dado centro em um de seus pontos, eu faço uma circunferência aqui. Ó. A ideia é sempre que o aluno siga um padrão na construção. Ó. Depois eu faço, em posse da ferramenta círculo dado centro em um dos seus pontos, eu faço outra circunferência indo de B para A. Em posse da ferramenta interseção de dois objetos, aqui, ó, eu marco esta intersecção aqui. E daí eu faço outra e eu vou seguindo o padrão, dando a volta nesta primeira circunferência por onde meu mouse passa em cima agora. Darei a volta ao redor dela com outras 6 circunferências. Ó. E o padrãozinho, a interseção de dois objetos, marco aqui. Em posse da ferramenta círculo dado centro nos seus pontos, eu venho de E para A. Em posse da ferramenta interseção de dois objetos, eu marco o ponto F. Venho com outra circunferência de F para A. Posso começar a observar, fazer uma observação, uma avaliação diagnóstica em sala de aula, se o aluno está entendendo. Ó. Observando que o GeoGebra é um site de matemática. O nome GeoGebra vem de álgebra com geometria. GeoGebra. Gebra de álgebra, o Geo de geometria. Qual o nome que o meu GeoGebra dará para esse outro ponto? Ó, A,
B, C, D, E, F, esse será o ponto G, com certeza. E aí eu venho de G para A. Aqui está feita a flor de Tales. Lembrando que a flor de Tales divide a circunferência em 6 partes iguais. Farei mais uma vez aqui de novo, ó. Agora vocês vão me permitir, até por conta da gravação, que eu faça um pouquinho mais rápido. E aí eu vou começar a brincar, abre aspas, aqui um pouquinho com a flor de Tales, ó. Uma circunferência, outra circunferência, interseção de dois objetos, outra circunferência, interseção de dois objetos, outra circunferência, interseção de dois objetos. Ó, estou dando a volta na primeira circunferência com várias outras. O que eu falei de brincar, é importantíssimo isso com os alunos. Mostrar para eles que a flor de Tales, na verdade, é um padrão que é interminável, ó, ele não termina nunca. O que eu quero dizer com isso? Ó? Bastaria que eu fizesse o seguinte, ó. Observe. Vou marcar esta intersecção aqui, ou nem precisaria dela. Por aqui eu passo uma reta, ó. Uma reta só. Lembrando que a flor de Tales também faz a divisão dos ângulos. Se eu dividir a circunferência, que tem 360 graus, em 6 partes iguais, a distância em graus entre dois pontos, ó, a distância em graus de quaisquer dois pontos que eu pegar aqui na minha flor de Tales terá sempre 60 graus, ó. Outra oportunidade mágica para vocês ensinarem para os alunos de vocês a contagem egípcia ou suméria de 12 em 12, que 5 grupinhos de 12 dá 60. Lembrando, eles não contavam os dedos, eles contavam as falanges dos dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma dúzia. Duas dúzias são 24. 3 dúzias, que são 36, 4 dúzias, 48, 5 dúzias, 60. Mas aí, eu fiz isso daqui na flor de Tales, ó. Se eu marcar essa intersecção mais externa aqui e fizer uma outra circunferência, em posse da ferramenta círculo dado centro em um dos seus pontos, eu fizer uma outra circunferência aqui, ó, o padrãozinho da flor de Tales se repete, ó. Aí eu marco estas intersecções mais externas aqui, ó. Todas elas. Olhem agora só para a circunferência grandona, a maior de todas, essa mais externa aqui, ó. Ela está dividida em 6 partes iguais também, ó. Ou seja, o padrão se repetiu. Poderia repetir com outras maiores aqui, ó. Ó. E assim eu sigo na divisão do meu padrão quantas vezes eu quiser. E é legal deixar na mão dos alunos para ver quem faz mais dessa circunferência. A gente começa a observar vários padrões aqui, inclusive começam a aparecer as mandalas, daqui é de onde sai a rosa dos ventos também, daqui é onde sai o reloginho que vou mostrar para vocês agora. Então, indo, já vimos a flor de Tales. Agora nós faremos o reloginho, que é a outra atividade que vocês vão mandar. Lembrando que eu estou fazendo isso para tirar dúvidas e também para que fique um registro gravado, ó, o reloginho. E aí já vou aproveitar para falar um pouquinho com vocês também sobre a aritmética do relógio, o reloginho. A ideia do reloginho é fazer a flor de Tales primeiro, ó, porque é a flor de Tales que faz a divisão da circunferência em 12 partes iguais. Então farei aqui o reloginho. Faço uma circunferência, em posse da ferramenta círculo dado centro em um dos seus pontos. Faço outra, marco a intersecção, ó. Faço outra circunferência aqui, marco a intersecção, faço outra circunferência aqui, marco a intersecção de dois objetos, outra circunferência agora de E para A, já marco a intersecção de dois objetos, ó, já vou montar o ponto F, outra circunferência de F para A, marco a intersecção de dois objetos, outra circunferência de G para A. Tá aí.
A flor de Tales, ela divide a circunferência em 6 partes iguais. Para fazer o reloginho, eu não quero ele em 6, eu quero ele em 12. Então, para isso, eu marco essas intersecções, o local onde dois objetos, nesse caso, duas circunferências, esses mais externos aqui, onde elas estão se encontrando, ó. Marquei. Agora, vamos lá dividir a circunferência em 12. Para isso, em posse da ferramenta segmento definido por 2 pontos, a segunda aqui, ó, eu ligo esse ponto aqui ao centro, ligo este aqui ao centro, ligo este aqui ao centro, este ao centro aqui também, ó. Vou ligando em posse da ferramenta segmento definido por 2 pontos, todas elas ao centro. Marco essas intersecções aqui com a primeira circunferência que eu fiz, ó, essa que meu GeoGebra coloca em negrito, ó. Em posse da ferramenta intersecção dos objetos, marquei todas. Quero fazer o reloginho. Então, clico com o botão direito do mouse sobre o objeto, vem exibir e vai escondendo para mim as circunferências, ó, exibir objeto. E escondo tudo e deixo só a circunferência dividida em 12 partes iguais. Ó, clico com o botão direito do mouse, exibir objeto, exibir objeto. Pronto, ó, nesse ponto do desenho temos a circunferência dividida em 12 partes iguais. Dica aí para vocês, tá? Dica didática mesmo, ó. A parte de edição, de estética do reloginho, deixem por último. Se vocês ensinarem isso primeiro aos alunos, eles vão ficar, abre aspas, brincando com a estética do reloginho o tempo todo e o reloginho propriamente dito não sai. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Olha lá, ó. Aí eu vou enumerar aqui o meu reloginho. Em posse da ferramenta inserir texto, ó, eu coloco 1. Ó, e trago 1 para cá, ó, com a ferramenta mover. Ó, estou em posse da ferramenta mover. Inserir texto. 2. Em posse da ferramenta mover, eu trago para cá. Ó. 2. Em posse da ferramenta inserir texto, a ferramenta ABC. Clico aqui, coloco 3. Dou um OK. Arrasto 3 para cá. Ó. E vou terminando o reloginho. Ó. 4. E vou terminando o reloginho. 5. Ó, um pouquinho mais rápido só agora. 6. Arrasto para cá. 7. Ó, que bacana para trabalhar isso na escola com os alunos, gente. Ó. 8. Você está trabalhando alfabetização digital. Você está trabalhando com alfabetização matemática. Você está trabalhando com uma série de conteúdos que são imprescindíveis ao século XXI, gente. Ó. 10. Na próxima aula eu sigo com o reloginho, então esteja com o reloginho de vocês prontinhos. Opa, o 10 já fiz, né, gente? Ó, 11 e o 12. Aqui, ó, 12. Aí, para ficar o reloginho bonito, falta cor, ponteiro. Vamos lá colocar os ponteiros, ó. O ponteiro eu posso usar vetor definido por 2 pontos ou vetor a partir de um ponto. Tanto faz, eu vou usar vetor a partir de um ponto. Ele não vai fazer, não. Não, então façam o seguinte, ó, se vocês não estiver fazendo também como o meu, uso a ferramenta segmento definido por 2 pontos, faço um ponteiro grande e o outro ponteiro pequeno, ponteiro dos minutos, ponteiro da hora. Aí eu venho aqui, ó, vetor definido por 2 pontos, ó, vetor é uma setinha, ó. Coloco o ponteirinho grande e o ponteirinho pequeno, ó, ou o pequeno e o grande. Agora vamos para a parte estética, ó. Seleciono o meu vetor aqui, vou em propriedades, ó, e troco a cor deles. Coloco em cores chamativas, as crianças gostam mais. Olha lá, ó.
Lembrando que os ponteiros também são móveis, ó. Aí vamos para outra cor, para contrastar com o azul. Percebam que aqui vocês podem falar com os alunos sobre as cores primárias, secundárias, terciárias, o que combina com o que, cores quentes, cores frias, ó. E por último, clico com o botão direito do mouse sobre o reloginho e consigo mudar a cor dele também. As crianças adoram essa parte aqui de mexer com as cores do reloginho, tá, gente? Então deixem-na por último. Tá aí, reloginho pronto. Pronto ou para ser impresso ou para vocês trabalharem com o aluno em na informática aqui mesmo, ó, com o próprio GeoGebra. Ó que reloginho interessante, ó. Ou você pode imprimir o reloginho também, ó. Gente, nesse momento da aula, eu não vou perguntar para vocês se tem dúvidas, porque a aula vai ficar gravadinha para vocês, bonitinha lá na internet, tá? Aí sim, na próxima aula, da segunda-feira que vem, persistindo as dúvidas, eu retiro as dúvidas e gravo o pedaço da parte que a gente for trabalhar com GeoGebra aqui. Para nós finalizarmos a aula, eu queria só lembrá-los daqui, ó, da parte matemática e ensino-aprendizagem para vocês, ó. Lembrando que não só o ensino da matemática, quanto qualquer conteúdo escolar a ser ensinado, sempre os conteúdos descansam sobre 4 pilares. Olha lá, ó. Sempre os conteúdos devem estar relacionados a competências e habilidades. Nós, educadores, temos que conhecer cada uma das competências e habilidades relacionadas ao conteúdo que pretendemos ensinar. E o ensino e a aprendizagem dos conteúdos são divididos em procedimental. Então, nós temos os conteúdos procedimentais, os conteúdos atitudinais, ou seja, o conteúdo tem a subdivisão atitudinal, conceitual e factual. Seguindo aqui, nós vimos que quando trabalhamos assim, a aprendizagem fica significativa, ou seja, ela tem significância, valor e significado, relação de apreço e de conhecimento. Agora, lembra da aula passada que eu terminei? Aqui eu vou mostrar para vocês aquela proposta de intervenção didática. Vou falar um pouquinho dele, Leonardo, o grandíssimo Leonardo de Pisa. Nasceu no ano de 1170 e morreu no ano de 1250. Galera, um gênio da matemática. Ele foi responsável, no seu livro Liber Abaci, publicado em 1209, ele foi responsável por introduzir os números indo-arábicos na Europa. Vocês sabem que os nossos números eles foram criados pelos hindus, uma das castas existentes lá na Índia, e foram espalhados pelo mundo pelos árabes, por um sujeito chamado Al-Khwarizmi. Só que mesmo assim, no tempo de Fibonacci, no começo do século XIII, não havia, os europeus não conheciam, não lidavam bem ainda com esse tipo de número indo-arábicos. Ele é um dos grandes responsáveis por introduzir. Então, na próxima aula, continuarei falando dele. Vou continuar a próxima aula daí, porque esse merece um aprofundamento. Esse é o famoso Leonardo de Pisa. A história dele é interessantíssima, do Fibonacci, porque a primeira pergunta que os alunos farão para vocês é: professor, por que o nome dele é Leonardo de Pisa, mas tudo que ele fez em matemática está como Fibonacci? Vou explicar isso para vocês na próxima aula. Mas o que eu queria, que eu vou mostrar nas próximas aulas, também queria chegar, que o problema dos coelhos. Aguardem a cena dos próximos capítulos, porque a aula está chegando ao fim. Falarei sobre ele, nós vamos resolver juntos os probleminhas dos coelhos. O que eu queria mostrar para vocês, falei na outra aula, é isso, ó. A classificação das flores acontece de acordo com o número de pétalas. E o número de pétalas de uma flor respeita a sequência Fibonacci. Olha que bonitinha. Uma pétala é White Calla Lily. Ó, são os lírios. 2 pétalas, a eufórbia. Ó, 3 pétalas são chamadas de tríliums. A columbina com 5 pétalas. A de 8 pétalas, olha lá, ó, são chamados de raízes de sangue, bloody roots. As de 13 pétalas são as Black Eyed Susan. Depois eu vou colocar em português também todas elas aqui. A 21 pétalas, a Shasta Daisy.
E por último, as de 34 pétalas são as margaridas silvestres. Olha que bacana você providenciar uma viagem com os alunos, uma excursão de fato a um orquidário, passar isso daqui tudo antes para eles e perguntar se se eles conseguem classificar, é claro, cada um deles andando com um guiazinho que eles próprios fizeram, e é isso que eu vou ensinar vocês a fazer na próxima aula, que eles fizeram. Então, eles deverão ser capazes de olhar para cada uma das flores e classificar na tabela que eles fizeram. Mas olha só, nunca eles serão capazes de fazer uma tabela se primeiro lá no... Ah, não está mais aqui. Se primeiro lá no... Deixa eu parar o compartilhamento para a galera que vê depois no canal não ficar vendo vocês. Lá no começo da aula, o FIPLAN. Porque um dos objetivos do FIPLAN também é fazer com que o aluno aprenda a dividir tudo o que ele for fazer em colunas e linhas. Certo, gente? Turma, passamos até um pouquinho do horário, desculpem, na próxima aula eu retomo daquele slide, por isso que eu não vou nem mandar essa apresentação de slides para vocês lá no grupo, porque falta mandá-lo. O que eu vou mandar lá, vou colocar lá no Classroom e também no grupo de sala lá, é o link desse vídeo aqui no YouTube, para que vocês tenham acesso a ele e fique como um documento mesmo de vocês, para quando vocês tiverem dúvidas lá sobre como fazer o FIPLAN, o reloginho, a Flor de Tales, vocês têm um material de estudo lá. A partir da semana que vem eu gravo todas as aulas, exceto a parte de apresentação de vocês, porque eu não posso, tá? Seria exposição desnecessária no YouTube. Aí todas elas ficaram gravadinhas lá para vocês, tá? E como o YouTube fica sempre, fica materialzinho didático, é para quando vocês tiverem dúvidas para recorrer a alguma coisa. Aquela proposta de intervenção didática lá com o Fibonacci vai virar uma coisa bem legal, que tenho certeza que vocês vão curtir. É uma tabela que vocês vão construir junto com os alunos. Lembra, no construtivismo, o aluno é protagonista da construção do seu próprio conhecimento. Não adianta nada você construir essa tabela e entregar na mão dos alunos. Os alunos vão fazer a tabelinha com a classificação das flores de acordo com o número de pétalas, que o número de pétalas respeita a sequência Fibonacci, mas depois ser dado uma aula de sequência Fibonacci, feita a flor de Tales, falado sobre Fibonacci, permitir que eles descubram a sequência Fibonacci sozinhos, e depois nós veremos mais aplicações da sequência Fibonacci. Tenho certeza que vocês vão gostar. A gravação da aula é vocês terem materialzinho lá. Ah, como é que eu faço agora? Opa, deixa eu ver lá a aula do professor, vai estar lá bonitinho para mim. Pessoal, vou eu ficando por aqui então. Desculpem ter passado um pouquinho do horário aí.